E aí galera do sétimo ano, vamos dar continuidade aqui a mais uma aulinha nossa, tudo bem? Aula passada nós falamos brevemente um resumo sobre doenças transmissíveis. Mas falamos os tipos de transmissão, por exemplo, falamos o que são essas doenças transmissíveis e começamos a falar a respeito da prevenção delas. Que a gente começou a falar a respeito sobre as vacinas, qual era o uso apropriado das vacinas, tudo bem? Que serviam como um modo de prevenção dessas doenças. Hoje a gente vai continuar essa questão das prevenções de doenças transmissíveis, tranquilo? E vai citar algumas doenças que elas podem ser prevenidas com o que nós chamamos de saneamento básico, que é o que eu já vou começar a mencionar na aula de hoje. Então, para começar a nossa aulinha, tirei essa foto aí do livro de vocês, que eu achei ela bem prática e suficiente para explicar o que eu quero. Então, o que seria a questão do saneamento básico? Saneamento básico, eles são medidas que oferecem serviços básicos, daí o nome, saneamento básico. E o que seriam esses serviços? Como os próprios quadradinhos aí tá mostrando para vocês. Distribuição de água tratada, ou seja, água adequada para o consumo. Coleta e tratamento de esgoto, muito importante, que é justamente para os nossos resíduos serem coletados de forma apropriada. Limpeza pública, que tanto a limpeza pública quanto a coleta de resíduos elas impedem a procriação de certos animais que servem como vetores para certos tipos de doença, por exemplo, ou até evita também a proliferação de certos animais que acumulam certas doenças que podem passar para a gente. E a destinação correta da água das chuvas também, que é justamente como serve, é um braço da distribuição e tratamento de água. Então, todas essas medidas aí, elas são oferecidas com o intuito de dar uma melhor qualidade de vida e impedir a proliferação de certas doenças. Quando a gente estava falando a respeito sobre doenças transmissíveis, eu falei sobre a peste bubônica, peste negra, né? E boa parte do saneamento básico ajudaria sim na prevenção e no combate desse tipo de doença. Outra coisa que eu não botei aí também, mas que tem a ver com a prevenção, é a questão da escolha dos alimentos. Como assim, professor? Escolha dos alimentos. Escolha, armazenamento e preparo dos alimentos também evita a proliferação de certas doenças. Então, escolher verduras, carnes e peixes com cores bem vivas, com cheiros adequados, tudo bem? Armazenar em local adequado, preparar, de modo adequado, tudo bem? Então, todos esses conceitos aí, eles são ideais para a questão da evitar a proliferação dessas doenças, tudo bem? A prevenção dessas doenças. Muitas doenças, por exemplo, podem ser evitadas lavando simplesmente muito bem os vegetais, assando muito bem, cozinhando muito bem uma carne, um peixe. Então, isso também está ligado à prevenção de doenças. Agora nós vamos ver a respeito de algumas doenças que podem ser evitadas justamente por conta do saneamento básico. É uma forte prevenção contra essas doenças. Eu peguei algumas doenças que estavam lá no livro de vocês para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a leptospirose. A leptospirose, ela é bem conhecida, tudo bem? Ela é transmitida através da urina de roedores, principalmente do rato, em regiões urbanas, né, por meio de uma bactéria. Então, a prevenção, se vocês observarem a prevenção, tem muita coisa relacionada com justamente saneamento básico. Evitar o acúmulo de lixo, obras de saneamento básico, tudo bem? Essa questão de evitar acúmulo de lixo é justamente ligada ao saneamento básico. Evitar o contato da água ou lama de enchentes, que é justamente o rato faz a urina, o roedor faz urina em algum local, e essa água de enchente ela vai facilitar você ter contato com essa urina, porque ela vai arrastar essa urina, tudo bem? Desinfetar reservatórios de água com água sanitária, justamente para matar bactéria, ela é um bactericida, né? E o controle de roedores, obviamente, já que são eles que servem de reservatório para essa doença. Então você tem uns sintomas: febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente dores
nas panturrilhas, né? Então essa doença, em casos mais graves, também pode ser fatal. A esquistossomose, nós já estudamos sobre ela. Ela é justamente, o princípio do ciclo dela se dá justamente com fezes contaminadas por ovos. Então essas fezes contaminadas, quando não tem um local com saneamento básico, quando não tem uma coleta de esgoto, essas fezes com certeza podem estar em locais inapropriados. Aí se lembrando do ciclo, ela vai para o caracol e depois a gente fica como hospedeiro definitivo dela. E com certeza ela seria evitado com um saneamento básico simples. Tudo bem? Então, nós já falamos sobre essa doença, já falamos sobre o ciclo dela, já falamos sobre os sintomas que pode afetar o fígado, a bexiga urinária, entre outros órgãos. Ela é aquela que causa a barriga d'água, né? Uma barriga bem inchada pelo acúmulo de líquidos, já que esses vermes aí, eles vão ficar no fígado impedindo os fluidos corporais de se movimentarem naturalmente, alguns fluidos daquela região. Então, por isso que é aquele inchaço do fígado, tudo bem? Então, outra doença que poderia ser evitada facilmente por o saneamento básico. Outra aí, a febre tifoide. É uma outra doença bacteriana causada pela salmonela, transmitida principalmente por meio de alimentos contaminados com urina, com essa bactéria. De novo, instalações adequadas para ser feito as necessidades fisiológicas evitaria boa parte dessa contaminação. Então, de novo, saneamento básico entra aí. Tranquilo? E por último, que eu escolhi aí lá do livro de vocês, hepatite A. Ela é uma doença transmitida por um vírus, tudo bem? Ela ocorre por meio de água contaminada, de alimentos contaminados e até pelo contato com as outras pessoas. Então, de novo, alimentos contaminados, água contaminada. Então, se não tiver o tratamento de água, obviamente não tem um saneamento básico adequado. Se não tem um saneamento básico adequado, é uma boa oportunidade da hepatite A se proliferar. Então, ela afeta o fígado, causando, como a própria descrição está dizendo, sintomas semelhantes aos da gripe. Então, de novo, outra doença que pode ser prevenida por a questão do saneamento básico. Então, vocês estão vendo aí a importância do saneamento básico na prevenção e na melhora da qualidade de vida, na prevenção de doenças e na melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, galerinha, ficamos por aqui, tudo bem? Qualquer dúvida a gente tira nas videoconferências. Até mais!